São Valdir e a Gina que querem compartilhar. E como diz a palavra do Senhor, tão bom e tão suave que os irmãos vivem em união. Porque é ali que o Senhor derrama as suas bênçãos. Porque nós saímos com o propósito de hoje, estamos adorando, ouvindo a palavra do Senhor. Aleluia! Estamos ouvindo o que Deus quer falar conosco nessa noite. E nessa noite Ele nos fala para nós quebrarmos o nosso coração diante dEle. Porque precisamos mesmo quebrar os nossos corações. Para que nós possamos ver Deus de perto. Porque fala que Deus, Ele resiste ao coração soberbo. Aleluia! Precisamos mesmo fazer como Davi. Como Davi era um homem que realmente, segundo a palavra, ele cometeu muitos homicídios, cometeu adultério, ele fez tantas coisas. Mas uma virtude ele tinha, ele confessava o seu pecado, ele clamava ao Senhor. E não é diferente, eu e vocês somos assim, meus amados. Agora a diferença desse culto de hoje é nós atendermos, termos o coração quebrantado. Porque errar, nós vamos errar. Porque somos pó, somos carne. Mas se nós colocarmos nosso joelho e pedir, clamar a Ele, Ele vai nos perdoar. Ele vai nos restaurar. Aleluia. E essa noite é mesmo, meus amados. Não é porque eu convidei, mas nós estamos aqui mesmo, mas nós estamos quebrando o nosso coração diante de Deus. Se alguém precisa de perdão, perdoe. Aleluia. Levantamento do Senhor. Aleluia. Se está passando prova, pai, cante louvores. Aleluia. Se está passando enfermidade, creia. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu fiz um cronograma. Quando a gente trabalha, eu fiz um cronograma, mas precisamos de fazer diferente. Eu pedi para Raquel levar mais um louvor. E como ele vai falar, é no louvor que o Espírito Santo faz o mover. Amém? Porque a gente no cronograma não faz um cronograma, mas o cronograma é do Espírito Santo. Canta o teu nome, Senhor. Altíssimo Deus. Pai amado, tu és maravilhoso. Te louvamos nessa noite. Senhor, fala conosco. Deus, aleluia. Meu Deus. Usa mesmo a tua serva. Glória a Deus. Querido e Aleluia. Jesus. Oh, aleluia. Senhor, não quer ser. Aleluia. Come on, yeah. Pra quem não tem um sonho e não crê que pela fé tudo é capaz. É pra quem não tem o dom de transformar desejo em fontes pra chegar. Diga pra vida, sou mais eu. Diga teu alva e vou eu. Fecha as nós nas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Pois é a fé que faz herói. Olha pra dentro de você, só realiza a gente nasce pra vencer. Bate Deus, tem paz de cada luta. Degrau da fortaleza invencível.
Faz os espíritos pra chegar lá. Chega pra mim, não mais eu. Chega do alva e correu. Deixa nervosas mãos de Deus. Vai em frente, o mundo é seu. Vai em frente, igual herói. Olha pra dentro de você. Só realiza quem constrói. A gente nasce pra vencer. O pódio é seu, o seu lugar. Mirando a função pra conquistar. O pódio é seu, o seu lugar. Seja a flecha que vai alcançar o céu. Chega pra vida, não sou mais eu. Chega pro alto e correu. Deixa levar as mãos de Deus. Vai em frente, você nasceu pra vencer. Aleluia, você vencedor, meu amor. Diante de qualquer situação, não olhe para o lado, não olhe para o outro, mas olhe para o alto. Aleluia, nós nascemos para vencer. Eu gostaria também de compartilhar com a irmã Dani, a qual também estaria chamando ela aqui para estar olhando pelo nosso ofertório. Porque a palavra do Senhor fala que Ele se alegra, né? Daqueles que ofertam com um coração alegre. Amém? Nós não ganhamos, mas sempre tem uma diferença que é o Espírito Santo que se move. Aleluia. Santo é, Senhor. Salve a igreja, que a paz do Senhor. Amém. Senhor e eterno Pai. Sim, Deus. Nesse horário, Senhor, do horário dos dízimos, das ofertas, Pai amado, é um horário sagrado, Senhor. É um horário, Senhor, onde que nós mostramos a nossa fé, Senhor. É através dela que nós mostramos para Ti, Senhor, o quanto nós somos fiéis, Pai amado. Porque somos fiéis e obedientes, Pai amado. Deus de poder e glória, o Senhor só quer ver cada um bem, numa situação melhor. E nossas igrejas, Senhor, não dependem de governo. As nossas igrejas, Senhor, dependem dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Então somos nós, os fiéis, que levantamos e levamos as nossas igrejas adiante. Então Deus abençoe, Senhor, a cada um, Senhor, que deu o seu dízimo, Pai. Dê, Senhor, prosperidade, Senhor Jesus. Prova, Senhor, meu Deus e meu Pai, que a gente não precisa nem duvidar. Não precisamos nem duvidar dos dízimos e das ofertas. Deus de poder e glória, abençoe a cada um, dê prosperidade a essa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus de maravilhas. Oh, aleluia, Deus. Santo é, Deus. Espírito da verdade. Toca, Senhor, Deus de glórias. Aleluia. Bendito é teu nome, Senhor. Deus de maravilhas. Oh, aleluia. Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Que maravilhoso e majestoso é o teu nome, Senhor.
Sou como um peixe sem o mar. Sem ti eu não consigo respirar. Tu és como pra mim. Sem ti eu sei viver. A luz do meu olhar. Em nossas vidas. Agora, é um momento maravilhoso, já louvamos, já ofertamos, mas eu não acredito que o melhor louvor, o melhor sacrifício e a melhor oferta é as nossas vidas, amém? Então eu quero convidar a missionária Solange se posicionar de pé. Como eu já falei, ela é de São Paulo, do Ministério Brasil para Cristo, da cidade de Arujá. E ela veio hoje compartilhar conosco nesse momento maravilhoso. E o que Deus mandou ela fazer, ela vai fazer. Amém, irmãos? Como diz a palavra do Senhor, nós somos cooperadores da obra do Senhor. Amém? Quero convidar também o pastor Tavares, da Igreja Vida com Deus, para estar ministrando na vida da irmã, para que o Senhor venha mesmo fazer prodígios através da vida dela. Amém? Porque Deus, Ele nos chamou como ministro dele.
e nós temos que servir Ele mesmo como um bom obreiro, amém? Amém. Santo Deus, aleluia. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de honra e de glória, né? Estar aqui, fazendo parte de um povo escolhido. Nós somos um povo escolhido, né? De Deus. Graças a Deus por isso. Estão vendo ali o irmãozinho que já foi na minha igreja ali, e o pastor também já foi lá na minha igreja. E o assunto das nossas igrejas é Jesus Cristo, né? Por isso que nós estamos aqui. Então vamos clamar a Deus para Deus abençoar a pastora missionária Solange. Amém? Eu peço que todo mundo ergue a sua mão santa. Aleluia. Santo Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na sua presença, Senhor, pedindo, Pai, autoridade, pedindo, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, estar falando na boca dela, Pai, da sua serva, Pai. Pois ela saiu ali, Pai, daquele local ali, de São Paulo, para estar aqui entregando para nós a mensagem, Pai. Por isso que nós devemos aquebrantar o nosso coração, abrir o nosso coração em nome de Jesus. É o que nós te pedimos agora para sempre. Amém? E graças a Deus. Amém, Jesus. Amém. Deus de glórias. Aleluia. Glória a Deus, Deus. aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. Motivo de alegria, de honra estar aqui, trazendo a palavra do Senhor. Meu nome é Solange Veiga, eu faço parte do Ministério Brasil para Cristo de Arujá. Na verdade, ele fica a 30 quilômetros, 28 quilômetros de São Paulo, é um município. Né? Quando fala Arujá, pensa em Guarujá, mas não é aqui não, é Arujá, ao lado de Guarulhos. Glória a Deus. E vindo para cá, ou já planejando, né, horário, com medo de pegar trânsito, sexta-feira, né? E todo o caminho, todo o processo tem as suas dificuldades, tem as pedras. Então nós temos que pensar nisso, ter visão e pensar nas dificuldades e pedras que podem ter pelo caminho. Eu chegando em Mogi das Cruzes, o trânsito estava interrompido e não sabendo o que será que aconteceu, perguntamos para o guarda rodoviário, ele falou, olha, é um poste que precisa ser derrubado, então vai ter que dar a volta lá por cima, né? E glória a Deus que eu saí a tempo, já pensando nessas dificuldades, nos tropeços. Quando cheguei na serra, uma neblina, não se andava mais do que 30, 40 por hora. Mas cheguei a tempo. Aleluia. O diabo tentou, houve obstáculos, mas ele não conseguiu. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, primeiro dia de festividade, com o tema de um coração quebrantado. Eu tenho uma versão aqui que fala até diferente, uma versão da linguagem de hoje, que diz que ele fica perto, o Senhor fica perto dos que estão desanimados e salvos que perderam a esperança. Glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz porque nós oramos e pedimos, né, a todos que são líderes, que estão à frente do trabalho, que têm a responsabilidade de trazer a palavra do Senhor. Eu fico muito feliz quando eu chego num lugar e o Senhor, o Espírito Santo testifica no nosso coração daquilo que Ele quer fazer. E o Senhor essa noite quer restituir, quer restaurar algumas identidades. Eu já ministrei essa mensagem e o dia que eu ministrei, eu não dormi. Eu não conseguia dormir, eu perguntava, Senhor, por quê? Por quê? E em cima dessa mensagem, o Senhor me deu uma outra, que é vivendo sem máscaras. E eu vou fazer uma dinâmica, só para a palavra ficar bem firmada. Eu não sei se eu vou ter para todos, mas eu gostaria que a pastora distribuísse, são máscaras, e no final
final da ministração, nós simbolicamente vamos entregar no local, numa sacola, nessa sacola mesmo, como um ato simbólico, se livrando das máscaras. As máscaras que nos prendem, que muitas vezes são os outros que nos colocam, ou nós mesmos nos colocamos. Eu quero fazer uma oração antes de estar ministrando a palavra do Senhor. E gostaria que cada um colocasse a mão sobre o seu coração. Deus de glórias. Pai eterno, soberano Deus, em nome de Jesus, ó Senhor, Tu sabes e conheces, ó Senhor, o que nos cerca por trás e por diante de nós. Tu conheces, Jesus, a cada um aqui nesta igreja, ó meu Senhor, conhece pensamentos, conhece desejos, conhece o coração. E que cada um nesta noite, Senhor, tenha muito mais um coração quebrantado diante de Ti, ó Senhor. Um coração humilde, ó Senhor, para que Tu venha, Jesus amado, a curar, a restaurar, a restituir, ó meu Senhor, identidades, valores aqui nesta noite, ó Senhor. Nós Te agradecemos, Papai, em nome de Jesus, por tudo que estás fazendo, por tudo que Tu has de fazer ainda, Senhor. Muito obrigada, Papai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode sentar-nos. A pastora já até explicou o dicionário, ou o que quer dizer um coração quebrantado. Eu peguei aqui a palavra quebrantar. O que significa? No dicionário ela fala que é quebrar, que é machucar, abolar, amolgar, abater, arrasar, violar, transgredir, infringir, vencer, domar, amansar, passar além de, ultrapassar, enfraquecer, debilitar, tirar a energia, diminuir o vigor, prostrar, fazer vergar, perder a força moral, a energia, o vigor, debilitar-se, enfraquecer-se, sofrer a ação do quebranto. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. O tema da mensagem, então, que eu trago é a sua identidade como mulher ou pessoa, no caso todos, homens e mulheres, vivendo sem máscaras. O que vem ser a nossa identidade? Ela é um substantivo feminino, é a qualidade de idêntico, é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa. Nome, ou a idade, o estado, profissão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais. E todos nós temos diferentes impressões digitais. Somos uma diversidade de Deus. O aspecto coletivo de um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecido ou conhecido. Cada um de nós, por um aspecto, é reconhecido ou conhecido. A identidade de uma pessoa é o conjunto de pensamentos, sentimentos, ações e atitudes que ela tem a seu próprio respeito. A identidade é a descrição que uma pessoa faz de si quando se apresenta, quando se relaciona, enquanto vive e convive. Portanto, a identidade de uma pessoa se constitui de sua autoestima. Quem não está satisfeita consigo mesmo também não conseguirá imaginar que Deus esteja satisfeito com ele ou com ela. A identidade define se alguém dá mais importância ao ser do que ao ter. A identidade madura inclui a autoconfiança, a coragem para viver, a ousadia de ser original, sem medo do que os outros vão pensar, e há uma disposição à autenticidade, ou melhor, ser autêntico naquilo que faz. E ao senso crítico, expor as suas opiniões.
e atitudes também constituem identidade. Como se cuida do corpo, com que se gasta tempo, como se relaciona com a família, quem são seus amigos, quais os critérios para reconhecê-los ou escolhê-los, até se alguém tem amigos ou não. Pessoas maduras aceitam o próximo com respeito, sem nutrir preconceitos. Persistem em seus projetos e desafios da vida. Elas se permitem sonhar, tendo expectativas e ideais ousados, ainda que realistas. Quem sou eu? Define mesmo a minha fé e o meu relacionamento com Deus. Alguém que se compreende o nada também terá pouca liberdade para crer que Deus o ama, cuida e guia. Através da palavra de Deus, vale a pena pensar e analisar os vários aspectos da nossa identidade. Lá em Gênesis 1:27, diz assim que Deus criou, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem designa todo o gênero humano. Em outras passagens, esse mesmo termo tem um significado de nome próprio, Adão. A sua imagem, ou a imagem de Deus, os seres humanos não só são uma criação especial de Deus, como também foram criados à sua imagem. Nós somos criados à imagem de Deus, ou seja, somos dotados de características tais que nos permitem entrar em uma relação pessoal com Deus e exercer como seus representantes o governo aqui na terra. Glória a Deus, aleluia. Homem e mulher, o texto assinala expressamente que faz parte da condição humana, por vontade de Deus, o ser sexuado, homem e mulher. O que é a imagem? O que é uma imagem? Quando se cria uma imagem, é uma representação exata ou analógica de um ser, de uma coisa, de uma cópia. É uma representação dinâmica, cinematográfica ou televisionada de pessoa, animal, objeto, cena, etc, etc. Portanto, somos seres criados à semelhança de nosso Criador. Quem nos vê deve ver o Deus que reflete a sua imagem. Por onde formos, temos que representar esta imagem, a imagem de Deus. A nossa memória é um grande arquivo que temos no cérebro, é a marca de nossa identidade. Por causa da memória, jamais existirão duas pessoas iguais no mundo, pensamos diferentes. Talvez nós, ou algum de nós, tenha acreditado ser o que os outros disseram a nosso respeito. E aí, como vocês estão, tem as máscaras, né? Talvez aquele ou aquela pessoa que nos disse: ou você é burro, você é incompetente, né? E nós aceitamos e colocamos a máscara, né? Aquela imagem. Ou criou mesmo um personagem, né? São personagens, são super-heróis, né? Tem aí. Quer dizer, essas máscaras. Ou até sem rosto. A máscara, ela também é um disfarce para esconder quem realmente eu sou ou você é. É uma marca, pode ser também, você está vivendo, colocando uma máscara do seu passado, daquilo que você viveu, ou daquilo que você foi. Ou você pode estar acreditando que vai acabar desse jeito, que para você não há solução, que não tem jeito e não tem saída. Citando aqui um psicólogo, que eu gosto muito dos livros dele, Augusto Cury, no seu livro Mulheres Inteligentes e Relações Saudáveis, diz que nada é tão estressante como querer ser o que não somos. E como que isso é estressante?
a gente o tempo todo ser ou tentar ser aquilo que não somos. E às vezes nos nossos relacionamentos, até de marido e mulher, um não conhece o outro porque vive mascarado. Não fala a verdade, não fala dos seus sentimentos, aquilo que gosta ou não gosta, e vai aceitando tudo, até chegar no ponto de assim que não dá mais para conviver. Mas muitas vezes nós somos culpados por viver mascarados e se envolver num relacionamento de não expressar realmente o que é e daquilo que gosta. Isso tanto homens como mulheres. Então, nós precisamos, desde o início, tirar máscaras. Porque depois que nós entramos, né, casamos, entramos para dentro de uma casa, de um teto, né, você vai conviver com a pessoa 24 horas. Aí não tem mais jeito de esconder. Porque é ali, dentro de casa, que nós mostramos realmente quem somos. E, continuando, Aleluia. Aleluia, Jesus. Quem não tem contato consigo mesmo não consegue reescrever a sua própria história. Não represente, seja você mesmo. Os valores de uma pessoa ou a sua identidade é representada por normas, por princípios ou padrões sociais aceitos ou mantidos por um indivíduo, a classe, a sociedade, etc. Principalmente valores de Deus, nós como igreja. E eu falo valores como igreja, como santidade, como fidelidade. Glória a Deus. Quais mais os valores da igreja, que a igreja mesma tem perdido? Lealdade, amor, comunhão, compaixão, e podemos citar outros. Até essa imagem do próprio Deus, misericórdia, perdão, amém? Glória a Deus, amém. Eu vou citar um exemplo que já foi falado tanto dele aqui, um exemplo de ser você mesmo. Está em 1 Samuel 17:15, é sobre Davi. Durante 40 dias, 1 Samuel, quem quiser seguir, 1 Samuel 17, versículo 16. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Diz assim: durante 40 dias, Golias desafiou os israelitas todas as manhãs e todas as tardes. Um dia Jessé disse a Davi: pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães e vá depressa levar para os seus irmãos no acampamento. Eu estou lendo a linguagem de hoje, viu, irmãos? Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Versículo 19 agora. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no vale do Carvalho lutando contra os filisteus. 20. Na manhã seguinte se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi, como Jessé havia mandado. Ele chegou ao acampamento justamente na hora em que os israelitas, soltando o seu grito de guerra, estavam saindo a fim de se alinhar para a batalha. O exército dos filisteus e o exército dos israelitas tomaram posição de combate um de frente para o outro.
Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. 23. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já feito antes, e Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar esse filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha em casamento, e a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel desta vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem matasse Golias. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu-o conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das suas ovelhas no deserto, seu convencido? Você veio aqui só para ver a batalha? O que foi que eu fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma sem resposta. Alguns soldados ouviram o que Davi tinha dito e contaram a Saul. Então ele mandou chamar Davi. 32. Davi pegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo desse filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra esse filisteu. Você não passa de um rapazinho e ele tem sido soldado a vida inteira. A respeito de Golias. 34. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas do meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e eu golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. 37. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também deste filisteu. Pois bem, respondeu Saul, vá e que o Senhor Deus esteja com você. Então deu, presta atenção, 38. Então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele e lhe deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar. Mas não conseguiu, porque não estava acostumada a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs-as na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar Golias. Vou abrir um parênteses aqui. Eu vejo Davi usando aqui a sua identidade. Aleluia. Como pastor de ovelhas. Aleluia. E muitos de nós fazemos o quê? Queremos usar a armadura de outro. Queremos lutar como luta fulano, ciclano e beltrano. Queremos usar a roupa do outro, a armadura do outro. Ah, Deus, fala, Senhor. Labachurre canta, labachurre remalada. O Senhor quer te usar com aquilo que você sabe. Com aquilo que você tem aptidão para fazer. Deus não vai te pedir algo que você nunca fez. Ah, Deus maravilhoso. Deus não vai falar contigo ou vai mandar recado por outro antes de falar com você. Deus. Então muitos estão deixando: eu não posso, eu não sei, eu não sou como ele, eu não vou. Meu Deus. Tu é maravilhoso. Deus nos usa com aquilo que nós temos em mãos. Glória a Deus. Com aquilo que nós sabemos usar. Isso não quer dizer que nós não temos que estudar, que nós não temos que nos aperfeiçoar. Porque para tudo há um processo. O próprio
Davi, quando foi ungido por Samuel, ele voltou para o deserto. Ele não sentou direto na cadeira do trono. Ele precisava aprender um pouco mais. Mas eu vejo aqui a humanidade de Davi. Ele não quis ser outra pessoa. Aleluia. Ele falou, tira isso de mim que eu não consigo andar. Eu não sei andar com isso, eu não consigo nem me mexer. Glória. Eu vou fazer com esse gigante Golias, esse pagão, esse incircunciso, como eu fiz com o leão, com o urso, que pegou as minhas ovelhas, e eu fui atrás dele, Glória a Deus. para que ele me devolvesse, tomar aquilo que era meu. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. O Golias, o filisteu, começou a caminhar na direção de Davi, o ajudante que carregava as suas armas, ia na frente. Quando chegou perto de Davi, 42, Golias olhou bem para ele e começou a caçoar, porque Davi não passava de um rapaz bonito e de boa aparência. Aí disse Davi, para que esse bastão? Você pensa que eu sou algum cachorro? Em seguida, rogou a maldição dos seus deuses sobre Davi e o desafiou, dizendo, venha que eu darei o seu corpo para as aves e os animais comerem. Davi respondeu, você vem contra mim com espada, lança e dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos israelitas que você desafiou. Hoje mesmo o Senhor Deus entregará você nas minhas mãos. Eu o vencerei e cortarei a sua cabeça, e darei os corpos dos soldados filisteus para as aves e os animais comerem. Então o mundo inteiro saberá que o povo de Israel tem um Deus, e todos aqui verão que ele não precisa de espadas ou de lanças para salvar o seu povo. Ele é vitorioso na batalha e entregará todos vocês nas nossas mãos. Outra qualidade de Davi. Deus de glória. Ele não disse aqui, eu vou. Aleluia. Esse é um coração quebrantado. Glória a Deus. Ele não usou eu posso, eu vou fazer eu isso, eu aquilo, se vangloriando. E ele usou aqui o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi. Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola, pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou apenas com uma pedra. As coisas são simples. Jesus é simples, mas o seu poder é grande. E o seu nome tem poder. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Aí os soldados de Israel e de Judá correram atrás deles, gritando, e os perseguiram até a cidade de Gate e até os portões de Ecrom. Os filisteus caíram feridos pela estrada de Saaraim até Gate e Ecrom. Eu vou resumir aqui, chegando até o fim dessa palavra. Depois que ele derrotou Golias, matou Golias, né? Aí o rei Saul perguntou, mas quem é este rapaz? Porque ninguém dava nada para ele, né? Deus eterno. Assim, vai ser esmagado pelo gigante, né? Um homem de 2,90 metros de altura. E na época, Davi devia ter por volta dos 16, 17 anos. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Deus usou as habilidades que Davi tinha desenvolvido durante o pastoreio das ovelhas do pai. E este venceu Golias em um só golpe com a sua funda, um instrumento usado pelos pastores para guiar o rebanho e afugentar as feras do campo. Quem poderia imaginar
que ele usaria aquilo que ele tinha aptidão, que estava acostumado a usar para derrotar aquele homem tão grande, aquele gigante, aquele circunciso. As experiências de Davi forçaram-no a ir às profundezas da natureza humana e a descobrir que em todos os extremos Deus era o único refúgio. Nas nossas vidas também, em situações que nós passamos, que nos forçam a ir às profundezas da natureza humana e a descobrir que em todos esses extremos, em todos os lugares, há um único refúgio, que é o Senhor Jesus. Romanos 12:2 diz que não devemos nos conformar com este mundo, mas devemos ser transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentemos qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Conhecendo e transformando a nossa maneira de pensar através do conhecimento de quem é Deus e o que Ele tem ou deseja para cada um de nós. Jeremias 29:11 diz que o Senhor sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos ou que esperamos. Nós podemos todas as coisas porque o Senhor nos fortalece. Glória a Deus. Aleluia. Que esta noite, que este momento seja um momento de o Senhor restituir a nossa identidade como filhos de Deus, com esses aspectos da identidade. E quando eu ministrei essa palavra da primeira vez, eu não sabia que eu não ia dormir durante a madrugada, que ela foi para mim mesma. E eu tive um encontro com o Espírito Santo, Glória a Deus. aquela madrugada, e falei, Senhor, qual é a pedra que eu tenho que tirar? Porque eu tenho uma outra passagem aqui sobre a ressurreição de Lázaro. Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, aleluia. A ressurreição de Lázaro. Quem achar, porque eu não marquei aqui, eu não sei se ele está em Mateus e João. Exatamente, irmão. João 11, versículo 1. Glória a Deus. Diz assim: um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era do povoado de Betânia, onde Maria e sua irmã Marta moravam. Esta Maria era a mesma que pôs perfume nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os cabelos. Era o irmão dela, Lázaro, que estava doente. As duas irmãs mandaram dizer a Jesus: Senhor, o seu querido amigo Lázaro está doente. Quando Jesus recebeu a notícia, disse: Aleluia! O resultado final dessa doença não será a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele o seu poder glorioso. E assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Jesus amava muito Marta e a sua irmã e também a Lázaro. Porém, quando soube que Lázaro estava doente, ainda ficou 2 dias onde estava. Então disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Mas eles disseram: Mestre, faz tão pouco tempo que o povo de lá queria matá-lo a pedradas e o Senhor quer voltar? Jesus respondeu: por acaso o dia não tem 12 horas? Se alguém anda de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo.
mas se anda de noite, tropeça, porque nele não existe luz. Jesus disse isso e depois continuou: nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. 12. Senhor, se ele está dormindo, isso quer dizer que vai ficar bom? Disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu, mas eu estou alegre por não ter estado lá com ele, pois assim vocês vão crer. Vamos até a casa dele. Então Tomé, chamado Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos nós também, a fim de morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, versículo 17, já fazia 4 dias que Lázaro havia sido sepultado. Betânia ficava a menos de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas tinham vindo visitar Marta e Maria para as consolarem por causa da morte do irmão. 20. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, porém Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo assim Deus lhe dará tudo o que o Senhor pedir a ele. O seu irmão vai ressuscitar, disse Jesus. E muitas identidades vão ressuscitar essa noite. Eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, ela disse. Então Jesus afirmou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Senhor, disse ela, eu creio que o Senhor é Messias, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, versículo 28, Marta chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi encontrar-se com Jesus, pois ele não tinha chegado ao povoado, mas ainda estava no lugar onde Marta o havia encontrado. 31. As pessoas que estavam na casa com Maria, consolando-a, viram que ela se levantou e saiu. Saiu depressa, então foram atrás dela, pois pensavam que ela ia ao túmulo para chorar ali. Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e logo que ouviu, caiu aos pés dele e disse: se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus viu Maria chorando e viu as pessoas que estavam com ela chorando também. Então ficou muito comovido e aflito. Jesus também ficava comovido, ou fica comovido, com as nossas dores, com as nossas lágrimas. Ele pergunta: onde foi que vocês o sepultaram? Onde foi que você sepultou a sua identidade? Ela disse: venha ver, Senhor, responderam. Jesus chorou. Então as pessoas disseram: vejam como ele amava Lázaro. Mas algumas delas disseram: ele curou o cego? Será que não poderia ter feito alguma coisa para que Lázaro não morresse? Jesus ficou outra vez muito comovido. Ele foi até o túmulo, que era uma gruta com uma pedra colocada na entrada, e ordenou: tirem a pedra. Aleluia. Aleluia. Algumas coisas que nós temos que fazer que Jesus não vai fazer. Aleluia. Que somos nós que vamos fazer aquilo que não nos é possível fazer. Aquilo que é impossível, Deus vai fazer. Aleluia. Glória a Deus. Marta, a irmã do morto, disse: Senhor, ele está cheirando mal, pois já faz 4 dias que foi sepultado. Será que ele não queria tirar a pedra? Porque ia sentir o cheiro mal? Ou a situação? Deus fala, Senhor. Aleluia. Aleluia. Tu és fiel. Glória a Deus. Então Lê disse que se você crer, você verá a revelação do poder glorioso. Então tiraram a pedra, versículo 41. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, gritou: Lázaro, venha para fora. Glória a Deus. Você pode ouvir Jesus te chamando pelo nome. Venha para fora.
morto saiu. Os seus pés e as suas mãos estavam enfaixados com tiras de pano, e o seu rosto estava enrolado com um pano. Então Jesus disse: desenrolem as faixas e deixem que ele vá. Glória a Deus, aleluia. Ainda tinha que desenrolar as faixas. Se liberte de tudo que te prende em nome de Jesus. Aleluia. Tire a máscara. Glória a Deus. Se desenrole. Aleluia, Jesus. Tire as faixas e vá. Glória a Deus. Jesus quer que nós vamos, que nós caminhemos e que vivamos, ou que vivamos em vida, a vida abundante que Ele nos dá. Que Ele veio para nos dar. Fala a Deus. Glória a Deus. Mas todos nós, como Jesus, como o próprio Davi, somos humanos. Temos as nossas fraquezas, temos as nossas limitações. E talvez o que a irmã faça, eu não posso fazer. O número do meu sapato, do meu calçado, é diferente do seu. E se eu calçar o seu, talvez me aperte, talvez eu não consiga andar. Ou até o meu óculos é o grau perfeito para mim. Eu não posso pegar a visão da irmã ou do irmão, porque ela vai estar embaçada para mim, fora de foco. Então, para cada um, o Senhor deu algo específico. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode tocar. Deus e glórias. As máscaras, a gente vai fazer um momento simbólico. Mostra a sua máscara. Você tem fisionomia de... Isso é simbólico, irmãos. Mas depois desse louvor, simbolicamente você vai se livrar das máscaras. Em nome de Jesus. Vai dizer como Davi: tira isso de mim, que eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso aí. Eu fui liberto. E se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente são espíritos. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus e glórias. Aleluia. Põe a máscara. Aleluia. Transforma, Senhor. Cura passados aqui, Senhor. Cura traumas, Senhor. Isso não faz nos pertence, Senhor. Tu sabes, Jesus, de todas as coisas. Minha alma feita pede proteção. Cheguei no nível mais difícil até a
Glória a Deus. Se livrem das suas máscaras. Glória a Deus. Põe na sacolinha. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Glória, glória, glória a Deus. Obrigada, Senhor, pela renovação dessa noite. Oh, pela renovação do nosso coração, da nossa mente, Senhor, da nossa identidade, Senhor. Eu sou tudo aquilo que tu queres que eu seja, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe essa igreja abundantemente, com muita graça, com muito poder, e toda sorte de bênção. Amém. Palavras de maravilhas, porque o Senhor faz da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, usando simplesmente máscara. Aleluia! Falou profundamente ao meu coração. Porque um cristão, um crente que serve ao Senhor Jesus, ele tem que ter uma máscara. Aleluia! Se eu colocar aqui, é uma máscara. Outra máscara. E outra máscara. Aleluia! Mas Deus, Ele quer fazer hoje conosco. Simplesmente uma máscara. A máscara de Jesus Cristo. Eu creio, Senhor. Aleluia! O irmão não pode ter várias máscaras. É ou não é? Aleluia! Ou serve ou não serve? Aleluia! Nós estamos dormindo, igreja. Deus. Jesus falou que Lázaro estava dormindo. E nós muitas vezes estamos dormindo. Mas hoje o Senhor falou: ei! Quem dorme, acorda. E hoje é noite de nós acordarmos. Aleluia! Porque eu tenho observado na Bíblia que o Senhor, quando Ele quer falar conosco, precisamos estar de pé. Aleluia! E morto, ele não fica de pé. Sempre quando o Senhor queria falar, falava assim: homem valente, se põe de pé que eu falarei contigo. Deus. E hoje nós estamos de pé. Aleluia. Porque não foi por acaso que Deus nos reuniu hoje aqui, amada igreja. Não existe coincidência. Eu digo além. Existe Jesuscidência. Aleluia. Nós podemos estar em vários lugares, mas foi hoje, nesta noite, que o Senhor Ele quer derrubar nossas máscaras. Ele quer derrubar tudo aquilo que está dentro de nós. Só o Senhor que sabe cada coração, cada mente de nossas vidas, cada falar, cada olhar. E nesta noite, nós saímos para fora, mas para mostrar a máscara de Jesus. Aleluia. Nós vamos sair para fora. Deus. Aleluia. Com a máscara, com a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Aleluia. Estendeu um pouco o horário, mas eu fico grata mesmo ao Senhor Jesus. Primeiramente, trouxe a minha amada irmã de São Paulo, estou conhecendo ela hoje. É um prazer, foi maravilhosamente
né, estar compartilhando da palavra do Senhor. Quero agradecer à igreja, a cada um que esteve aqui nesse dia, nessa noite. E não vai parar por aí. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais prodígios do Senhor. Tem mais maravilhas do Senhor. E eu convido mais uma vez a cada um que estiver, que puder vir aqui, né, compartilhar desse maravilhoso tempo com Deus. Está aqui conosco. Somos uma pequena semente, como um grão de mostarda. E o nosso foco aqui é a mensagem de Jesus. É a mensagem da salvação, que só em Jesus nós obtemos. Quero convidar também agora o pastor Edilson, homem valoroso, porque eu tenho compartilhado com o irmão Edilson, desse homem valoroso. Porque eu conheci ele há algum tempo, há 5 anos, desde quando eu vim aqui para Betioga. Aleluia! E eu tenho amado esse homem, essa mulher, a irmã Miriam também, que eu comecei. Porque a obra do Senhor ela está aí. Mas muitos às vezes não querem aceitar e ter compromisso com a obra do Senhor. Porque a obra do Senhor, ela é difícil. Ela não é de qualquer maneira. E eu vejo esse homem dia e noite, saindo lá da Riviera, caminhando. Quantos quilômetros que é lá da sua casa? Uns 4 quilômetros, às vezes a pé, para pegar o ônibus, às vezes vai de bicicleta, chovendo, sol à noite não tem, mas né? Ele sai caminhando, porque ele tem propósito, porque ele tem um compromisso com a obra de Deus. E ele sai de lá e retorna para casa. Então eu tenho aprendido a amar com ele, a amar a vida dele. E hoje mesmo, é um tempo mesmo, nós estamos realmente aqui para semear a palavra de Deus. Então eu gostaria muito que a igreja também compartilhasse mais conosco. Porque a obra não é nossa, mas é a obra do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vou deixar a palavra agora para o irmão. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Gostaria de agradecer a todos que se fez presente aqui nesta noite, aos ministérios. Talvez você tenha estranhado, mas o propósito deste ministério, irmãos, é a palavra de Deus em primeiro lugar. Nós primamos pela palavra do Senhor. Talvez você veio para ter uma oportunidade, para louvar ao Senhor, para trazer algo da parte do Senhor, mas nós temos um cronograma. Nós trabalhamos em cima desse cronograma. Glória a Deus, aleluia. Amém? Amém. Então, se você veio preparado para ter uma oportunidade, nós pedimos perdão. Glória a Deus, aleluia. Amém, irmão? Amém. Eu creio que a palavra falou fortemente no coração de cada um de nós. O Senhor me levou até a 2 Reis, capítulo de número 5, onde ele fala de Naamã. Ele era um general de guerra. Ele andava com a capa, com as suas armaduras. Mas quando ele tirava a armadura, ele era leproso. Então, esta palavra falou muito forte comigo e Deus me levou a Naamã. Precisamos, irmão, tirar a nossa armadura. Precisamos revelar o nosso caráter diante do Senhor. Precisamos nos limparmos interiormente. Senão, igreja, ficaremos como os fariseus. Bonito por fora e por dentro um sepulcro calhado. Então o propósito desta igreja é exatamente isso: transformar vidas, transformar almas, resgatar almas para o reino do Senhor. Nós não estamos aqui para massagear o ego de ninguém. Estamos aqui para falar a palavra do Senhor, ministrar a palavra do Senhor. Amém? Eu louvo a Deus pela vida da missionária que graciosamente aceitou o convite, esteve aqui conosco nesta noite. Agradeço também a levita, Raquel,
que esteve conosco, compartilhando, e a todos vocês, meu muito obrigado. Fiquemos de pé em nome do Senhor. Eu gostaria nesse instante, irmãos, de convidar o senhor Wellington a se fazer presente aqui na frente. Eu gostaria de estar convidando o pastor Valdir para ministrar na vida deste jovem que nesta noite está aceitando o Senhor Jesus Cristo como o único, exclusivo e suficiente Salvador das suas vidas. Glória a Deus. Amém, amados? Aleluia. Esse é o propósito desse ministério. Glória a Deus. Amém. Você está tomando a decisão mais importante da tua vida, tá? Não vai ser tão fácil assim. É como a mensagem hoje, você vai ser ensinado por Jesus. Jesus falou assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. À medida que você for aprendendo de Jesus agora, você está nascendo de novo. Então você vai começar a ter descanso. Coisas que no mundo você tinha muitas aflições e não sabia como resolver, agora você vai ter descanso. Então Deus vai te dar essa condição de você. E nós vamos estar orando nesse sentido. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar por essa vida. Senhor, queremos abraçar essa vida, queremos recebê-lo como irmão, queremos, meu Deus, nos colocar à disposição para aquilo que ele precisar. Ó Deus, recebe a nossa gratidão nesta noite, Senhor. E desde já, Senhor, como igreja, nós nos levantamos contra os inimigos, Senhor, da alma desse jovem, Senhor. Em nome de Jesus, nós determinamos que esses espíritos imundos que tinham, meu Deus, certas legalidades até o dia de hoje, ó Deus, nós decretamos, meu Deus, ó Deus, a falência, Senhor, de todos os planos do diabo sobre essa vida. Em nome de Jesus, escreve, Senhor, o seu nome no livro da vida, Senhor. Em nome de Jesus. Você já fez a confissão pública? Você já falou diante dos homens? Não? Então eu gostaria que você repetisse. Porque a Bíblia fala assim, olha, que... Hein? Não precisa. A Bíblia fala assim, que com o coração se crê para a justiça, mas com a boca se faz confissão para a salvação. E Jesus falou assim, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Muitas vezes a gente fala assim, eu creio. Jesus sabe do meu coração. Mas não é só Jesus, não. São as pessoas, são os anjos que estão aqui, tá? Então eu gostaria de que você repetisse comigo. Fala assim, Senhor Jesus, nesta noite, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. A partir de hoje, Senhor, eu me comprometo a procurar te conhecer mais, conhecer a tua vontade e praticar a tua vontade. Por favor, me ajuda. Porque sem o Senhor eu não consigo. Sem o Senhor eu não chegaria a lugar algum. Em nome de Jesus, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus. Paizinho querido, nós te pedimos, Senhor, como igreja, ajuda esse jovem, Senhor. A tua palavra diz que no final dos tempos teríamos dias difíceis e trabalhosos. Ó Deus, quando o amor de muitos esfriará, Senhor. A tua palavra diz que por se aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, Senhor. E aparecerão homens amantes de si mesmos, sem afeto natural, irreconciliáveis. Meu Deus, Jesus falou que Ele não nos tiraria do mundo, mas seríamos livres do mal, Senhor. Livra esse jovem do mal, Senhor. Dá para ele sabedoria, Senhor. Meu Deus, dá para ele visão, Senhor. Meu Deus, faz ele enxergar o mundo de uma outra forma, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Livra-o, Senhor, de toda cilada, Senhor. Quebra, Senhor, tudo aquilo que foi feito, Senhor, sem o conhecimento do Senhor, Pai. Ó Deus, livra ele de todas as alianças erradas, Senhor. E mostra para ele, Senhor, a tua salvação. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém, amados? Vamos estar orando ao Senhor. Feche seus olhos.
Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus, Glória a aleluia. Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Sim, meu Deus. Em nome de Jesus, Sim, Jesus. nesse instante, Pai querido, Pai santo e bendito, nós como igreja da terra, queremos te louvar, te adorar, te exaltar e glorificar o teu nome, agradecendo ao Senhor por esta noite, agradecendo, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe, Senhor, para que nós pudéssemos ouvir a Tua palavra, Deus. Agora, Pai, a Tua igreja se humilha diante do Senhor, reconhecendo, Papai querido, que não somos merecedores, reconhecendo, meu Senhor, que somos pecadores falhos, mas vem nos limpar, mas vem nos purificar, mas vem nos transformar, vem mudar o nosso caráter, Senhor. Tira todas as máscaras nesta noite, Pai. Tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo que não provém de ti, Senhor, mas faz-nos santos para o Senhor. Purifica o nosso interior, Senhor, nos lapida, Pai querido, para que nós possamos ser aceitos diante de Ti, Senhor. Ó Deus, dispensa a Tua noiva, Pai, nesta noite, debaixo da Tua graça, da Tua santa e bendita proteção, Pai. Abençoa, Senhor, a missionária, Senhor da glória, a irmã Solange, ao qual o Senhor se prontificou graciosamente, Senhor, a ser serva do Senhor nesta noite, a ser vaso do Senhor, a ser atalaia do Senhor, Pai. Nós não temos, Pai, para lhes oferecer, Senhor, mas o Senhor tem, e eu peço a Ti, Senhor, conceda, Pai querido, as suas petições, abençoa, Senhor, a sua vida espiritual, conjugal, material. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor da glória, que os passos de um homem bom é confirmado pelo Senhor. Confirma os passos da Tua serva na terra, da vitória, meu Senhor, em nome de Jesus Cristo. Abençoa a sua vinda, a sua volta, coloca anjos, Pai querido, ao redor, Senhor, deste carro, deste automóvel, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, e que ela possa continuar a ser humilde e simples, Senhor da glória, porque do reino de Deus é constituído das tais. Deus nos dá, Senhor, a noite de paz, de um sono reparador, e que durante esses 2 dias que restam, Pai querido, nós possamos ver a Tua glória te resplandecer neste lugar. Pai, obrigado, Senhor da glória, eu te louvo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Vai em paz, que Deus os acompanhe, saúde os seus irmãos. As palmas louvam e engrandecem o nome do Senhor. Estamos encerrados nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. A missionária Miriam fez uma livrezinha para a igreja, simples, mas foi com o coração. Glória a Deus. Ave